o jovem hobbit Bilbo, ele encontra um anel, que ficou embolado demais aqui. Em 1937, no Reino Unido, foi lançado um livro chamado O Hobbit. Esse livro, que é a história que é contada antes da trilogia do Senhor dos Anéis, ela conta a história de um hobbit chamado Bilbo Bolseiro. E ele, nessa história, ele acaba encontrando um poderoso anel mágico, que é o Um Anel. Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Volume a Volume. Eu sou Marcelo dos Anjos e hoje nós vamos falar sobre O Hobbit, mas não sobre o livro do Hobbit, mas sim sobre uma outra obra de arte que foi feita depois de algum tempo, que é uma história em quadrinhos. Ela foi feita ilustrada pelo David Wenzel. Olha só, uma história realmente bem colorida, bem chamativa, e nós vamos dar uma olhada nela hoje. Olha só, o grande e poderoso dragão Smaug. E essa história, ela, como eu já falei no começo, ela foi publicada em 1937, então é uma história antiga. Nós temos a trilogia dos filmes do Hobbit, que foi lançada há quase 10 anos atrás. Puxa vida, como passa rápido o tempo. Só que essa história não é uma história nova, é uma história antiga, e como eu falei, ela conta a história antes do Senhor dos Anéis. E é claro que há muitas diferenças entre os personagens apresentados nos livros e também a questão da história para a versão de cinema, que muita coisa teve que ser adaptada, alguns personagens do cinema como a Tauriel e a inclusão do Legolas, né, no filme, que não existem na versão do livro. Antes de existir, né, esses filmes, tudo que a gente pensava em Senhor dos Anéis e O Hobbit eram ilustrações que alguns artistas criavam de cenas importantes das histórias e também de histórias em quadrinhos, como essas que nós vamos analisar hoje. Então nós vamos dar uma olhada nela e ver que é um material realmente muito bonito, muito interessante, certo? Então vamos lá. Bom pessoal, entre as obras que eu tenho aqui em casa, né, do Tolkien, nós temos aqui, por exemplo, o Silmarillion, né, que conta histórias antigas, né, de antes do Senhor dos Anéis, de histórias, lendas, contos, muita coisa interessante. Então tem bastante informação, né, que acrescenta muito ao universo da Terra-média, né, e são histórias realmente muito bonitas, muito interessantes, que vale a pena ler. É complicado, né, a gente entender algumas partes? Com certeza, porque é um livro bem denso. Mas são histórias realmente que acrescentam muito. É muito bom esse tipo de livro aqui. Nós temos também aqui Os Filhos de Húrin, que é um livro também muito bonito, muito bom. E assim, quando se fala em Senhor dos Anéis, Tolkien, todo esse universo da Terra-média, é uma... Aqui, ó, tem ilustrações muito bonitas também no livro, bem interessantes. Olha só. Quando se fala desse universo de Tolkien, esperem realmente histórias muito boas, muito bem escritas, muito bem trabalhadas, personagens cativantes. Olha só. Porque é um trabalho realmente de qualidade, feito por alguém que realmente se empenhava e fazia tudo com muito carinho, com muito amor. Olha só. Temos também, olha só, Contos Inacabados, que mostra, né, entre outras histórias aqui, sobre o Gandalf, né, contratando os anões, olha só, sobre a Segunda Era. Tem muita história realmente. Eu tenho poucos livros de Tolkien, eu gostaria de ter mais. Mas é claro, né, que eu tenho também, olha só, a trilogia, né, do Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Eu gosto muito desses 3 livros aqui, né, porque eles formam um desenho aqui, né, eles se completam, que é bem interessante, bem bonito mesmo. Esses 3 livros aqui eu comprei uma vez que eu fui entrar de férias, e eu li eles em 18 dias. Eu peguei um mês de férias e li, não fiz mais nada. Eu li de segunda a sábado e domingo eu descansava, né? Então, foi uma leitura bem intensa, bem corrida, mas eu preciso ler de novo, né? Faz muito tempo isso já. E é claro, né, que além desses 3 aqui, que contam, né, a história do Frodo, né, levando um anel para ser destruído, né? Mas a história que é contada antes é essa aqui, O Hobbit. Esse é o livro que eu tenho, né, dá uma olhadinha. Ele também tem ilustrações muito bonitas, né, aqui, ó, a Vila dos Hobbits, né? E
Aqui, ó, Valfenda. E assim, existem 3 filmes, né, que o Peter Jackson fez alguns anos atrás, mas o livro não é tão curto. Aqui, ó, Cidade do Lago. O livro não é tão longo, né? Se comparar com O Senhor dos Anéis, que foi feita uma trilogia, né? O Hobbit ele é até curtinho, digamos assim. E muita gente reclama, né, que o Hobbit foi feito em 3 filmes só para vender mais e tudo mais, né? Mas independente disso, nós temos os filmes da trilogia, né? E antes de mostrar, né, o livro que é o foco nosso, nós temos esse aqui, o Hobbit, Uma Jornada Inesperada, que era um álbum de 200 cromos, né, pela editora online. E eu tenho ele completinho aqui, um pacotinho, né, das figurinhas. Então, só para mostrar aqui rapidamente, olha só. Tem os mapas, aqui os mapas são uma coisa muito interessante que tem nos livros do Senhor dos Anéis, né, e tudo mais. Olha só, a Companhia dos Anões, né, o Bilbo, Gandalf, Thorin e todos os outros. Eu tinha umas figurinhas metalizadas, né, não sei se dá para ver o reflexo, né, da luz. Então é bem interessante. É legal que tem esses desenhos assim mostrando os personagens, as figurinhas com os nomes, né. Aqui, Thorin. Thorin ele foi feito um anão muito bonito, né? Muito bem apessoado. E os outros nem tanto, né? Ori, Nori. É muito engraçado os nomes deles, né? Thorin, Ori, Nori, Bofur, Dori, Dwalin, Gloin. Tem as fotinhas deles. Balin, Oin, Bifur, Bofur. Fili e Kili, que são os nomes dos anões. Esse aqui é o mapa, né, da missão, onde tem a Montanha Solitária e o Smaug, as águias, o Gollum, Galadriel, Elrond, Saruman e Radagast, os orcs, os trolls da montanha, o contrato, né, do Thor e a Companhia dos Anões. É bem bonito, né? A logomarca aqui, linhas. E uma coisa, né, que eu acho muito bonito, muito interessante, são as línguas, né, que, como eu falei no início do vídeo, né, o Tolkien criou muitas línguas, né, e é bem interessante. As paisagens, né, da Terra-média, na verdade da Nova Zelândia, né, foi gravado lá O Senhor dos Anéis e o Hobbit. E aqui o Conselho, né. É muito bonito, ele está completinho, né. É muito gratificante ver uma obra completa assim. E agora, né, partindo para o nosso foco aqui, o Hobbit, né, ilustrações de David Wenzel, adaptação de Charles Dickens. Tem aqui um marca-página que eu fiz, né, para o livro, com o Thorin e os anões, né, para a gente poder ir lendo o livro e sabendo os nomes deles. São muitos nomes, são muitos anões. Então, olha só, é um livro realmente muito bem desenhado, muito bem trabalhado. Aqui o Bilbo e o Gandalf. E assim, como eu disse, esses livros aqui, essas ilustrações, são mais antigas, né, do que os filmes, é claro. Então, muitas vezes a gente vai ver uns personagens como o Bilbo e o Gandalf, né, e vai achar estranho, porque a gente está acostumado com o pessoal do filme. O mapa, né, os desenhos. Tem muitos trechos, né, do livro, né, para ir descrevendo, falando as coisas, né. E é claro que eu não poderia deixar de ler, né. Num buraco no chão vivia um hobbit. Não um buraco desagradável, sujo e úmido. Tampouco um buraco seco, vazio e arenoso. Era a toca de um hobbit. E isso quer dizer conforto. Aqui, ó, Gandalf encontrando com o Bilbo, né, convidando ele para participar das aventuras. E são realmente desenhos muito interessantes, né, são bem feitos, olha só, os anões chegando. Né. E aqui é o Thorin, né, como eu falei lá no álbum de figurinhas, né, o Thorin ele é bem diferente, né, do anão que a gente imagina, porque ele é um anão mais velho, um anão que passou por muitas coisas, né, ele estava, né, na Montanha Solitária quando o Smaug chegou, foi expulso de lá e depois de muitos anos eles resolvem voltar para lá. Aqui o rei sobe a montanha, né, a chave que o Gandalf entrega para eles, né, o contrato, as canções. No Senhor dos Anéis a gente não vê tanto isso, né, sobre os anões cantando, os personagens cantando, mas tem muita música também.
No Hobbit a gente viu um pouquinho sim, mas nem tanto. Aqui, né, eles passando por adversidades, né, chuva, olha só, os trolls que eles encontram. Né, então é bem feito. Aqui eles também transformados em pedra. Né, no Senhor dos Anéis tem uma passagem que eles encontram, né, esses trolls transformados em pedra, que o Gandalf ajuda a salvar eles, encontrando as espadas, né, que vão ajudar eles na história. E aqui eles vão para Valfenda. A Valfenda aqui ela é plana, digamos assim. Lá no Senhor dos Anéis, né, e no Hobbit é uma cidade diferente. Aqui é Elrond, né, que parece bem diferente do que a gente está acostumado nos filmes. Né, os elfos, né, os pôneis, os cavalos. Aqui os gigantes de pedra, né? No filme do Hobbit a gente vê eles como se fossem gigantes feitos de pedra mesmo, né? Lutando. Aqui eles novamente. Então olha só, né? Aqui os orcs, os goblins. Aparecem todos aqui. Aqui o Goblin Rei. Ele é bem diferente do filme também. As espadas. Né, a fuga, né, com o Gandalf ajudando eles a fugir. E aqui, é claro, né, o Bilbo caindo, né, no fundo da montanha e encontrando um anel. E é claro que logo ele aparece, o Gollum. E é bem diferente, né, do Gollum do cinema, né, do Andy Serkis. Olha só. E tem todo esse jogo de adivinhação, né? Que se o Gollum vence, ele devora o Bilbo. E se o Bilbo vence, o Gollum ensina o caminho para fugir dali, para ir embora. Claro que o Gollum não queria, né, ajudar o Bilbo de forma alguma, né? Ele queria simplesmente devorar o Bilbo. Porque não é toda hora que aparece uma coisa diferente do que filhotes de orcs para o Gollum devorar, né? E peixes. Então é bem interessante, né? E aqui o Gollum já com raiva, né? Querendo pegar o Bilbo de toda forma, e ele fugindo. E dá um pouco de dó do Gollum, sim, né? Porque é uma criatura, né, que não tem culpa. Tanta culpa assim das coisas, mas é o Gollum. Gollum sendo Gollum. E aqui eles se encontram novamente, né? O Bilbo fugindo, né? O Gollum acaba ajudando ele sem querer, né? Que ele foge, né? Que o Gollum acha que o Bilbo fugiu e corre, né? Até a saída e o Bilbo simplesmente segue ele e consegue fugir. Ele se encontra de novo com Gandalf e os anões. Aí tem aqui, né, os wargs, que são lobos grandes, né, da Terra-média. E os anões subindo nas árvores para se protegerem. E as águias, né, que vêm para socorrer. A gente fala que as águias poderiam pegar o Frodo e levar até a montanha para destruir o anel, lá no Senhor dos Anéis, mas não, as águias não queriam se envolver tanto assim. Elas acabaram não se envolvendo muito, exceto nos momentos cruciais em que realmente elas foram necessárias e não tinha como elas fugirem disso. Elas também fazem parte daquele mundo. Elas ajudam, né, que eles até falam, né, que não querem se aproximar muito da cidade dos homens para não serem atacadas também. Aqui o Beorn, né, que ajuda eles na missão, né, dando suprimentos, dando descanso para eles, cavalos. Né, e ele é um troca-peles, né, ele se transforma em um urso. Né, no filme ele aparece, né, inicialmente como um urso e depois ele aparece também no final da Batalha dos Cinco Exércitos para ajudar, como nós vemos no filme, como nós vamos ver aqui. E aqui também tem uma passagem, né, que você tem que atravessar por uma água, o Bombur cai na água, né, e acaba adormecendo. Ele é um hobbit, um anão mais gordinho, então dá bastante trabalho para os outros. Né? Olha só. Os elfos, as aranhas, né, o Bilbo salvando eles. E aqui o rei dos elfos, né, o Thranduil. E ele é bem diferente daqui, né, desse livro, para o rei dos elfos que a gente vê no cinema. E é claro que no cinema é muito mais imponente, né, o pai do Legolas. E o Legolas não aparece no Hobbit. Tanto o Legolas quanto a Tauriel foram adições que tem gente que gostou, tem gente que não gostou, mas, né, no livro a Tauriel nem existe e o Legolas ele nem é citado aqui, se eu não me engano.
aqueles fugindo, né, dentro dos barris, né, como a gente viu no filme. Mas eles não são atacados pelos elfos, pelos orcs, né, e o Legolas, né, atirando flecha para todo mundo, para todo lado, né, em todo mundo. E aqui eles vão descem o rio e aqui eles encontram finalmente a montanha solitária onde está o Smaug com os tesouros dos anões. E aqui o Bilbo, né, salvando todos eles dentro dos barris. E aqui eles chegando na cidade do lago. Né? Olha só. E aqui o Senhor do Lago, o Senhor da Cidade do Lago, que ele é bem diferente do filme. Claro, muita coisa diferente, né? Aqui canções novamente, que são poemas, que dizia que quando o rei sobre a montanha voltasse, né, o rio ia correr com ouro, né, todo mundo ia ter muita riqueza. Então todo mundo fica muito ansioso. E aqui é a procura, né, pela passagem na montanha, né? E aqui tem também, né, o último raio de sol que mostra uma entrada para colocar a chave, eles entrando, e aqui, é claro, o grande e poderoso Smaug. A maior das calamidades e por aí vai. E a passagem com o Smaug ela não é tão grande, não mostra tanto assim ele aqui nesse livro. Mas o Smaug está aqui com toda a sua fúria e fogo para cima dos anões. Ele aqui deitado sobre seu tesouro. Seu modo de dizer, né? Porque ele acabou tomando o tesouro para si dos anões, mas os anões estão ali para recuperar todo esse tesouro. E aqui ele mostrando o ponto que tem uma falha na proteção sobre a barriga dele, né? Bem direto na linha do coração. E aqui o Bilbo, né, achando a pedra Arken. E, é claro, escondendo ela, né? Ele foi contratado como um ladrão, então, como um ladrão, ele vai agir. Aqui o Smaug, né, soprando fogo sobre toda a cidade. E aqui nós temos o Bard também. O Bard que ele no filme, né, ele é diferente, claro. Eu vou falar muito disso, né? Fulano é diferente, ciclano é diferente. E aqui ele atirando a flecha no coração do dragão. E o dragão, é claro, né, caindo e destruindo toda a cidade abaixo dele. Aqui o tordo, né? Aqui no livro, na verdade, os animais falam, né? No Senhor dos Anéis também. Mas nos filmes isso não foi mostrado, né? Aqui o Thorin se fechando dentro da montanha. É claro que eu gostaria de mostrar com mais detalhes a revista aqui, né? Mas nós temos que ser um pouco rápidos. E é muito bem trabalhado, muito bem desenhado. As imagens parecem realmente vivas, né? E os personagens são muito bem trabalhados, tanto aqui quanto no livro. Né? Que o Gandalf voltando. É claro que o Gandalf, muita gente fala, o Gandalf podia ter ajudado mais, ele podia ter ficado com os anões, não sei por que ele saía. O Gandalf, ele só ajudou o Thorin e os anões a recuperarem os tesouros, né? Que os orcs, né? Na Batalha dos 5 Exércitos. E o Gandalf, ele tem outras coisas para fazer, além de ficar ajudando anões a recuperarem tesouros e tudo mais, né? Então ele tem que estar correndo para cima e para baixo o tempo todo. E diferente do que acontece no filme, que é mostrado, né, a morte de alguns anões, né, no livro aqui o Bilbo ele leva uma pedrada na cabeça e desmaia. Quando ele acorda a batalha já acabou e o Thorin acaba morrendo. Né? O Thorin se reconciliando com o Bilbo. E o Bilbo, é claro, né, ele recebe a parte dele do tesouro. Aqui o capacete de Thorin rachado no meio, que foi o ferimento que acabou matando ele. Não tem as batalhas, né, como no filme. Aqui o Beorn e as águias, né, chegando para lutar. Mas é um livro realmente que vale a pena ser lido. Né? Muita gente considera o Hobbit como um livro infantil, né? E talvez ele até seja, né, por conta das histórias, né, e da fantasia que é colocada. Mas é um livro que realmente todo mundo deveria conhecer. Aí o Bilbo volta para a casa dele mais ou menos um ano depois. Ele tinha sido dado como morto e as pessoas estavam entrando na casa dele, vendendo as coisas, comprando. E ele teve bastante dificuldade para recuperar tudo. Né? É um livro realmente que eu gosto muito, eu acho ele muito bonito, bem trabalhado, bem escrito, bem adaptado.
Porque tem muita coisa que, é claro, não dá para colocar aqui numa revista assim, mas vale a pena ser lido, vale a pena conhecer essa obra direito, né? Não só o Hobbit, como o Senhor dos Anéis, né? E toda a obra de Tolkien. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Peço que deixem um like, curtam, se inscrevam no canal e acompanhem nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E é isso aí, pessoal. Forte abraço, até mais!